que você achou desse recado, primeiro aos apoiadores? Depois a gente tem o vídeo dele falando também de Bolsonaro, mas eu queria te ouvir em relação aos apoiadores e à oposição que ele promete fazer, ele que é senador eleito, né? Isso que você me pediu, eu queria só registrar o sotaque misturado do Mourão, né? Que ele fez campanha lá voltou para o Rio Grande do Sul, que é o estado natal dele, mas ele passou muito tempo no Rio de Janeiro e nesses anos a gente viu ele falando no carioquês escorreito, né? Aí nessa fala ele misturou um pouco do gauchês com o carioquês com um sotaque interessante. Mas eu acho o seguinte, ele concita, ele usou essa palavra ontem, no pleno o último dia do ano, ele recorreu a essa palavra. Assim, pelo menos, ele pediu aos apoiadores alguma calma para voltar à normalidade, por isso ele foi criticado, né? A gente viu os vídeos à porta dos quartéis, né? Dele sendo criticado e tal, né? Mas o problema do Mourão é que ele não, né, para ele o governo que acaba foi sensacional. Então, assim, como é que alguém que sai de um governo tão ruim, tão destruidor, inclusive há pouco publiquei na coluna um artigo dizendo que nós, no Brasil, somos sobreviventes de um filme catástrofe, porque não há setor da vida nacional em que Bolsonaro não tenha causado alguma destruição. Você falou aí, citou a pandemia. Quando a gente poderia imaginar que teríamos um presidente que é um perfil de vilão, né? Um presidente que diz para os seus compatriotas, no meio de uma pandemia que mata centenas de milhares de pessoas, vamos parar de mimimi? Isso é uma coisa, parece ficção, né? Nem o pior vilão de um filme diria isso, mas Bolsonaro disse. Então, alguém que sai de um governo desse, que participa ativamente de um governo como esse, ele tinha a responsabilidade de cuidar da Amazônia e cuidou muito mal, né? A gente viu o desmatamento, ele próprio reconheceu, o desmatamento cresceu, né? Então, em que base ele faz essa crítica? Ele vai fazer essa crítica. E, como eu citei antes, nas redes sociais ele tem se manifestado de uma maneira muito agressiva e se antecipando às ações do governo. Então, não me parece que essa oposição que ele vai fazer, que ele propõe, seja tal oposição construtiva. Eu acho que é tal crítica destrutiva mesmo. Crítica destrutiva. Você acha que não vai ser uma oposição construtiva? E vão tentar, claro, batalhar pelas pautas conservadoras, né? Que a gente Tudo viu. bem, aí tudo bem, né? Isso é do jogo. Eles se definem como conservadores, mas que isso seja feito de uma forma civilizada, né? Republicana, né? Não é atacando a qualquer coisa que o governo que está aí faça. A oposição, como você falou, é importante para o país. Não Uhum. existe um país que funcione, uma democracia que funcione, só com o governo fazendo o que quer, sem a oposição fazer algum contraponto. Mas do jeito que se desenha essa oposição, não vai ser uma coisa boa. Espero que apareça nesse tempo, né, uma direita que não seja uma direita hidrófoba, que seja uma direita mais equilibrada para fazer frente a uma oposição equilibrada para fazer frente a essa oposição mais radical. Aí o que me chamou a atenção foi a crítica que ele fez, meio velada ali. Não sei nem se foi velada, né, Chico? Vamos ouvir, aí eu quero te ouvir em relação a Bolsonaro. Lembrando que Hamilton Mourão, ele desde a eleição, né, quando o Bolsonaro foi eleito, ali eu lembro que na reta final tinha uma disputa, colocaram ele de lado e durante os 4 anos tentaram colocar a todo momento Hamilton Mourão de lado, né? Não dando tanto poder a ele, sempre quando ele podia ele fazia a sua crítica. Quando ele sai, Bolsonaro sai, vai para Orlando, ele tem que fazer o pronunciamento oficial do dia 31, foi e fez o pronunciamento criticando o presidente. Vamos assistir. Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito e pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e pragmática, e que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos 3 poderes da República, pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum.
Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada. Gente, ele falou do silêncio, ele falou da irresponsabilidade, da incapacidade, mas foi um recadinho direto, não foi não, Chico? Na linguagem das ruas aqui do Rio, isso é chamado trairagem, né? É o traíra, né? E essa palavra, inclusive, apareceu nos trend topics do Twitter em um certo momento ali, né? Ele fez uma crítica claríssima, né? Uma coisa completamente, inclusive, inoportuna e indelicada, já que ele faz parte do governo que está aí. Então, se ele tinha críticas, essas críticas que ele faz agora publicamente, será que ele fez a Bolsonaro em particular? De qualquer forma, talvez se fosse o caso, não sei, dele se manifestar em outro momento sobre o silêncio de Bolsonaro, ele chega agora e faz claríssima a alusão, ele não fala o nome, mas é claríssima a alusão a Bolsonaro, né? Agora, eu queria chamar a atenção também no seguinte, ele fala mal dos três poderes. Ele diz que os três poderes não estão aí pelo bem público, não agiram pelo bem público, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. E, no final, diz que essa trama que falava em golpe foi criada e que as Forças Armadas é que ficaram mal. Ou seja, ele critica os três poderes que estão ali no papel, pela Constituição, são aqueles que conduzem os destinos do país e livra a cara das Forças Armadas. Meio assim, é uma variação daquela ideia de poder moderador. É como se os três poderes estivessem errando e só as Forças Armadas é que estivessem acertando. Então, eu só queria lembrar o seguinte, Bolsonaro é um projeto dos militares. Eles criaram Bolsonaro, nunca antes de Bolsonaro, nenhum candidato a presidente pôde fazer campanha nos quartéis, eles estiveram no governo, eles estiveram assessorando Bolsonaro, ele teve um apoio na reserva e na ativa inédito, inclusive com leniência de punição quando um general da ativa participou de um movimento político, que foi Pazuello, que subiu no seu palanque. Teve também a ajuda do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, para ampliar essa campanha que ele fez contra as urnas eletrônicas, jogando dúvidas sobre as urnas eletrônicas, o que isso é um capítulo desse discurso de golpe. Então, as Forças Armadas agiram muito mal. Ele tenta livrar a cara das Forças Armadas e fala mal dos três poderes. E agora está ouvindo? Acho que a gente tem que criticar o Executivo, certamente, a gente criticou aqui, acabamos de falar. O Legislativo com o Centrão, o orçamento secreto, tem que ser criticado, todos eles, o Judiciário, inclusive. Mas as Forças Armadas não podem sair livres disso, não.